Você já sentiu que alguma coisa estava prestes a acontecer, mas ninguém acreditou em você? Pois é. Uma brasileira chamada Rosane, que mora na Suíça, acordou no meio da madrugada com um aperto inexplicável no peito. Era como se algo estivesse errado, mas ela não sabia o quê. Ela tentou ignorar, voltou a dormir, mas o desconforto só aumentava. Levantou, foi até a sala, ligou a TV e, segundos depois, as imagens começaram a chegar. O prédio onde a família dela morava no Brasil tinha sido atingido por um incêndio. Ela ligou para casa e confirmou. Todos estavam bem. Tinham conseguido sair a tempo e o incêndio começou por um curto-circuito no andar de baixo. Mas ela, a milhares de quilômetros de distância, sentiu antes da notícia, antes da ligação, antes de qualquer explicação lógica. Se isso já aconteceu com você, comenta aqui. Você já pressentiu algo que ninguém mais percebeu? Já mudou o caminho, cancelou um compromisso ou evitou um acidente só por sentir que era melhor assim? Eu sou o Márcio Romanza e este é o Sintoniza. Hoje a gente vai falar sobre intuição. E a intuição não é um superpoder. Também não é exclusividade de quem medita, toma chá de cogumelo ou jura que tem uma conexão direta com o além. Ela é um mecanismo interno, uma espécie de radar silencioso que às vezes funciona menor que o Waze. Principalmente quando o Waze te manda entrar numa rua sem saída e a intuição grita: não vai não. E o mais curioso, esse radar vive sendo ignorado. Muita gente sente o sinal, mas não segue. Por quê? Porque a intuição costuma falar baixo. Ela não te dá um PowerPoint com gráficos, nem aparece vestida de anjo para te avisar. Ela apenas sugere, dá um toque. E você decide se escuta ou não. Agora imagine o seguinte: você está pronto para embarcar em um voo. Está tudo certo. Mala despachada, check-in feito, poltrona na janelinha, mas vem aquela sensação estranha, uma inquietação, e a intuição diz: não vai. Então, você tem duas opções. Ignora, afinal, é só ansiedade, né? Quanta gente tem medo de avião. Ou dá ouvidos e vai embora. Foi exatamente isso que aconteceu com o brasileiro João Maurício em 2016. Ele estava prestes a embarcar em um voo em Congonhas quando sentiu uma angústia tão forte que desistiu da viagem. Horas depois, o avião sofreu uma pane no trem de pouso e saiu da pista. O voo não teve vítimas fatais, felizmente, mas ele nunca mais duvidou da própria intuição. E isso acontece o tempo todo. E o mais louco é que a ciência também tem estudado esse fenômeno. Pesquisadores da Universidade de Leeds, na Inglaterra, fizeram um experimento curioso. Eles reuniram voluntários para tomar decisões rápidas, sem pensar muito. Adivinha? Na maioria dos casos, as decisões tomadas por impulso ou por instinto se mostraram mais eficazes que aquelas baseadas em pura lógica. E aí fica a pergunta: será que o nosso corpo sabe antes da nossa mente? Dani, minha esposa, desde criança sente quando algo está errado. Ela não precisa de explicação, ela apenas sente. Às vezes é um arrepio, outras vezes um incômodo físico, e o mais interessante, quase sempre ela acerta. Eu questionei: de onde você acha que vem isso? E ela respondeu assim: acho que alguém, um guia, um protetor, alguém que está comigo e me dá sinais. Pode parecer místico para muitos, mas para outros é só familiar. E aí vem a confusão. Será que isso é intuição mesmo? Ou é só medo disfarçado de prudência? Você tem uma entrevista de emprego e sente que vai dar errado. É intuição ou insegurança? Você vê uma mensagem no celular
e sente um desconforto. É intuição ou ciúmes? Nem sempre é fácil separar as vozes. Medo, desejo, trauma, experiência, tudo fala ao mesmo tempo. E a intuição? Fica ali no meio, tentando dizer: ei, escuta aqui. A gente vai explorar isso mais a fundo. Mas não espere um episódio cheio de respostas definitivas, tá? Aqui a gente gosta de boas perguntas, daquelas que fazem você pensar. Tem um vídeo famoso na internet de uma mulher que acorda no meio da noite. Levanta assustada, chama o marido e diz: vai lá ver se a porta da frente está trancada. Ele resmunga, mas vai. Chega lá, tem um homem forçando a fechadura. Ela salvou os dois de um assalto, com uma frase e uma sensação. A gente ouve muito falar dos casos em que a intuição salvou alguém. Mas e os casos em que ela foi ignorada? Tem uma história real que aconteceu no Brasil em 2020. Um casal estava indo para um sítio com os filhos e no meio do caminho a mãe sentiu um desconforto, uma agonia. Pediu para voltar. O pai achou que era frescura e então eles seguiram viagem. Na estrada, um caminhão perdeu o controle e bateu na lateral do carro. Mas todos, felizmente, sobreviveram. Mas a mãe ficou meses dizendo: eu sabia, eu senti. E ele, o marido, respondia: eu também senti. Vergonha de voltar à toa. Pois é, a intuição às vezes precisa de coragem para ser obedecida, porque nem sempre ela vem com lógica. Nem sempre ela combina com um cronograma, com um bom senso ou com o que os outros vão pensar. E isso me leva a uma pergunta: por que a gente tem tanta vergonha de dizer que sentiu alguma coisa? Imagine alguém falando assim: eu não fui naquela reunião porque tive um pressentimento. Já viu o julgamento? O grupo do RH começa a acender incenso e chamar a pessoa de bruxa, a bruxona do setor. A sociedade ainda prefere quem tem argumento do que quem tem antena. Mas tem uma galera que ouve a antena. E como ouve? E atenção, isso não é piada. O exército dos Estados Unidos investiu milhões de dólares em treinamento de soldados para desenvolver percepção intuitiva. E olha que isso nem é novidade. No episódio passado, a gente comentou sobre a Guerra Fria, lembra? Os Estados Unidos e a União Soviética já investiram pesado em visão remota, um tipo de percepção à distância que parece coisa de filme, mas era coisa de exército. Parece loucura? Pode até parecer, mas a verdade é que esse tipo de conhecimento invisível é usado muito mais do que a gente imagina, especialmente por quem não pode errar. O projeto do exército americano chamava-se First Earth Battalion e depois virou parte de outros programas secretos. A ideia era treinar soldados para perceber perigos invisíveis, presenças e movimentos fora do campo de visão. Sabe o resultado? Muitos desses soldados relatavam conseguir sentir emboscadas antes delas acontecerem. Agora me diz, se até o exército americano acredita na intuição, por que a gente tem tanto medo de confiar nela? Talvez porque a gente confunde intuição com trauma, ou com um tal sexto sentido que a gente ouviu falar na escola, mas nunca entendeu. Aliás, lembra do sexto sentido? Não era o nome de um filme? Sim, o menininho dizia: eu vejo gente morta. Pois é, no mundo real, a gente não vê gente morta, mas sente umas coisas bem vivas. Agora pensa comigo. Tem gente que diz assim: meu coração está me dizendo para ir. Aí vai, se dá mal e diz que a intuição errou. Mas talvez nem fosse intuição, talvez fosse desejo. E esse é o ponto. A intuição quase nunca fala alto. Ela não grita, ela sussurra. E sussurro só se escuta em silêncio. Se você está no meio do barulho, com medo, ansiedade, expectativas, redes sociais gritando e contas vencendo, como vai ouvir? A gente está tão preocupado tentando controlar tudo que esquece de observar o que já está sendo mostrado. E o mais curioso
Tem gente que se acostumou tanto a não escutar que quando escuta, duvida. Você já ouviu isso? A pessoa diz, sei lá, senti algo estranho, mas deve ser bobeira. E pronto. Enterra a intuição mesmo antes de ouvir o que ela queria dizer. Olha, você não precisa ser místico, nem médium, nem guru da montanha para ter intuição. Você só precisa de uma coisa: disponibilidade interna. Você já se pegou pensando assim? Algo me dizia para não vir hoje. Ou eu sabia que isso ia acontecer. Essas frases são intuição falando com a voz da retrospectiva. E se a gente começasse a ouvir antes? A Dani, por exemplo, disse algo que me marcou. Ela falou: às vezes eu sinto e nem discuto mais, só mudo o rumo. Ela não precisa ter certeza, ela só precisa de paz. E talvez seja isso. A intuição não vem para te convencer, ela vem para te guiar. Mas para isso, você precisa estar disposto a fazer algo que poucos estão: confiar em algo que não se prova antes. Você já percebeu como a gente vive numa cultura que desconfia de quem sente demais? Se a pessoa é muito racional, todo mundo aplaude. Se ela diz que sentiu um arrepio e não quis entrar no lugar, aí já vem o selo esotérica, ou o famoso lá vem a doidólatra. Parece que o mundo respeita quem erra com planilha, mas não aceita quem acerta com sentimento. Quer ver um exemplo? Clóvis Basílio dos Santos. Conhece? Talvez não. Mas ele virou notícia em 2019 por causa de um detalhe. Ele pressentiu que algo ia acontecer no trabalho e faltou. No dia seguinte, a barragem da Vale rompeu em Brumadinho. Quase 300 pessoas morreram. Os colegas dele estavam lá, mas ele não. Por que Clóvis não foi? Não sei. Eu só senti que não era para ir. Clóvis salvou a própria vida. E mesmo assim, teve gente que riu dele depois. Porque é mais aceitável morrer pontualmente do que sobreviver por feeling. Vai entender. Agora me diz, se a gente fosse treinado desde criança para confiar na nossa sensibilidade, quantas decisões erradas a gente teria evitado? Mas não, a gente é treinado para seguir o manual. A intuição, coitada, é tratada como piada. Você sabia que alguns dos maiores inventores do mundo atribuíram seus avanços a insights? Que é o nome chique para intuição. Einstein, Albert Einstein, dizia que raciocínio lógico te leva de A a B, mas a imaginação te leva a qualquer lugar. E ele não estava falando de mágica, ele estava falando de percepção. O criador do Google disse que o algoritmo veio de um sonho. E o grande Tesla afirmou que suas invenções vinham prontas, na mente, sem precisar desenhar. Eles não pensaram nisso, eles sentiram. E aqui a gente fica discutindo se pode confiar no frio da barriga. Tem um outro detalhe curioso. Na Bíblia, por exemplo, há vários momentos em que pessoas mudam de rumo por sonho, sinal, visão, e chamam isso de inspiração divina. No Espiritismo, dizem que pode ser um mentor. No Candomblé, é o orixá que está dando o toque. No budismo, é consciência que já viu além. No dia a dia, é intuição mesmo. O nome muda, a sensação é a mesma. E é isso que nos conecta. A intuição é quase um idioma universal. Não importa a crença, a cultura, o CEP. Agora, você já tentou lembrar de um momento em que ignorar sua intuição custou caro? Aquele namoro que você sabia que ia dar certo, aquela sociedade que já começou estranha, aquela compra que você sentiu que era cilada e foi lá e parcelou em 10 vezes. Pois é, tem gente que aprende ouvindo e tem gente que aprende sofrendo. Mas tem uma notícia boa. A intuição não guarda mágoa. Ela volta, sempre volta, só que cada vez mais sutil. Ela quer ver se você aprendeu.
E tem outra coisa, você não precisa virar um místico, nem comprar cristal, nem fazer jejum de 3 dias para ouvir a sua intuição. Você só precisa se permitir. Permitir observar o que sente. Permitir não ter todas as respostas. Permitir não explicar tudo com palavras. E às vezes, só dizer: não sei porquê, mas não vou por esse caminho. Isso já basta. Tem gente que acha que ouvir intuição é tipo ter superpoder, como se fosse o Doutor Estranho, só que de chinelo. O que é isso na sua testa? Meu terceiro olho é. Outros pensam que é tipo Wi-Fi espiritual. A sua tá pegando? A minha só conecta depois do café. Mas a verdade é bem mais simples e muito mais interessante. A intuição não é mágica, mas ajuda a fazer mágica com a vida. Porque enquanto o mundo corre atrás de fórmulas e atalhos, a intuição é aquele atalho que não aparece no mapa, mas te leva para o lugar certo sem precisar pagar pedágio emocional. Agora vamos ser sinceros. Ouvir a intuição não é confortável, porque às vezes ela vai contra tudo o que a gente queria. Ela diz: volta, e você queria ir. Ela grita: vai, e você queria ficar. É tipo um GPS existencial, só que sem recalcular a rota. Ela só avisa uma vez. E se você não ouvir, talvez ela não fale de novo. A boa notícia: você pode treinar, porque a intuição não é só um dom, é um músculo. Você malha na academia da sensibilidade, faz agachamento no silêncio interno, levanta peso de percepção, faz abdominal de... Bom, esse aí ninguém gosta mesmo. E sabe como você percebe que está ficando bom nisso? É quando você começa a sentir antes dos outros entenderem. É quando a dúvida do outro já não é sua. É quando você confia mesmo sem provas. Porque você sabe. Você sabe. E se alguém te perguntar: como você teve coragem de fazer isso? Você responde: eu não tive, eu só senti. Aliás, comenta aqui, qual foi a maior burrada que você cometeu por ignorar sua intuição? Ou aquela virada incrível que aconteceu porque você acreditou nela, mesmo sem explicação? Escreve aqui nos comentários. Vai ser ótimo trocar essas experiências. E quem sabe você ajuda alguém a escutar a própria. E se você sentiu que esse episódio te tocou de algum jeito, mesmo que sutil, não deixa essa intuição passar em branco não. Curte, comenta e compartilha. Sintoniza a frequência da alma.